Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 32. Salmo 32. É um masquil de Davi. Masquil quer dizer instrução. Por amor dos irmãos que não sabem, sempre no Salmo, quando aparece o termo Selá, Selá é uma pausa dentro do Salmo para meditar naquilo que foi dito. Entendeu? Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegres contos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejam como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, que não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Até aqui. Amém? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Ageu. É um livro bem no final do Antigo Testamento. Se você chegar em Mateus, você volta 3 livros, vai chegar em Ageu. Um livro extremamente importante. Opa, passei demais, cheguei em Amós. Está aqui Ageu. Veja o que acontece. Dentro do nosso avanço na maturidade espiritual, nós vamos agora estar correndo alguns livros dos profetas menores. Por quê? Porque o ambiente dos profetas menores é um ambiente que tem muito a ver com a nossa vida hoje. E quando nós pegamos e encontramos princípios que Deus nos coloca na sua palavra, se aplicados de maneira bíblica hoje, com base na verdade do Novo Testamento, são extremamente úteis. Então o que acontece? Hoje eu vou estar dando uma introdução, vou situar historicamente Ageu, vou dizer qual é o pano de fundo. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de 2.500 anos atrás. Uma cultura totalmente diferente, uma maneira de funcionar do mundo completamente diferente. Nós vamos estar falando de Israel sendo restaurada. O pano de fundo aqui qual que é? Em 722, o reino do norte, Samaria, que a capital era Samaria, o reino de Israel, foi conquistado pelos assírios. Os assírios arrancaram toda a população daquela região e repatriaram uma outra população. Nunca mais o reino do norte foi restaurado. Mais ou menos 150 anos após, Nabucodonosor veio sobre Jerusalém. Aconteceram pelo menos 4 deportações. E todo o fino da sociedade israelita, toda
os homens pensantes, ministros, médicos, engenheiros, políticos, ou morreram, ou foram levados cativos para a Babilônia, cumprindo a palavra do profeta Jeremias. Jeremias profetizou que o templo ia ser derrubado, que o povo ia ficar cativo 70 anos. Só que acontecia um problema. Os judeus, eles tinham um tipo de confiança, por causa do seu templo, um tipo de confiança barata. Um tipo de confiança que não era verdadeiro. O que eles achavam? Que enquanto a coisa existisse, o templo de Jerusalém, jamais eles seriam conquistados. Por quê? Porque no templo é que habitava a glória de Deus. Só que existe uma narrativa no livro do profeta Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 8, que mostra quando a glória de Deus deixa o templo. E isso aconteceu alguns anos antes da queda do templo. Qual foi o erro dos israelitas? Eles confiaram em religião vazia. E através dessa religião vazia levou eles à desobediência da lei de Moisés. E a lei de Moisés era taxativa. Se você obedecer, você tem bênção. Se você não obedecer, você tem maldição. E uma das maldições era ser levado para outros países. Uma das bênçãos era ser mantido em paz na terra de Judá. Olha que interessante. No Antigo Testamento, você obedecia, você habitava seguro na terra. No Novo Testamento isso aí muda completamente. No Novo Testamento você obedece, você padece perseguição. Você perde emprego. Você perde casa. Você perde bens. Você é preso. Você é perseguido de graça pelo governo. Então, assim, o primeiro ensino que eu tenho que ter, sempre que eu me aproximo do Antigo Testamento, eu tenho que aprender com os princípios. Do Antigo Testamento só vale aquilo que foi mantido no Novo. Fora as verdades do que foi mantido no Novo, eu só posso extrair princípios, porém esses princípios me mostram como Deus pensa, o que Deus exige do seu povo, de que maneira que Deus responde às atitudes práticas do seu povo, que tipo de fé que eu tenho que ter para adorar a Deus. O Antigo Testamento é riquíssimo. Seria impossível viver a vida cristã sem conhecer a teologia bíblica do Antigo Testamento. E esse livro de Ageu, ele é um livro estratégico, porque nós vamos ver algumas datas aqui, mas em 586 antes de Cristo, o templo foi destruído. O povo foi levado cativo e passou 70 anos em Babilônia. O profeta Daniel nos conta que ele tinha descoberto pelos livros que esse cativeiro estava próximo ao fim. E Daniel começa a nos mostrar como era o ambiente naquela época próximo do retorno do povo de Judá a Jerusalém. Só que isso não foi um processo fácil. Quando a gente está vendo o livro do profeta Ageu, de certa forma nós estamos vendo a nossa vida oprimida pelo diabo. E quando a gente vê a restauração feita em Ageu, nós vamos ver o processo de transformação que acontece na nossa vida. Lógico, guardados paralelos.
Aqui eles estão reconstruindo um templo físico. O seu templo não precisa ser construído. Assim que você nasce de novo, ele já está pronto. Porém, o seu eu precisa ter transformado. E dentro do processo de transformação do seu eu, você vai encontrar inimigos parecidos, com uma ação parecida, que você vê no livro de Ageu, no livro de Esdras, no livro de Neemias. Nós temos que lembrar que não existe luta direta entre o diabo e Deus. É ridículo falar isso. Porque Deus é criador, o diabo é criatura. Porém, conhecendo o poder de Deus, o diabo se volta contra o povo de Deus. E o trabalho dele é magoar os santos, é destruir os propósitos de Deus na terra. Então é esse o quadro que nós vamos estar vendo nesse pequeno livro da Bíblia, tão abençoador. Vamos agora para algumas datas. Veja que interessante. Quem deu a ordem do povo voltar foi um rei persa chamado Ciro. Em 539, veja, você não precisa guardar essas datas. Não é importante. Importante é você saber que teve um rei chamado Ciro, que foi quem deu ordem para o povo voltar. Agora, o que é interessante? 200 anos depois, antes, o profeta Isaías fez uma profecia espetacular, dando o nome do rei, que ia ser o instrumento de Deus para guardar o povo. Quer ver que interessante? Vamos correr um pouquinho de Bíblia. Deixa eu marcar de Ageu. Vamos no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Olha que interessante. Isaías 45. Vamos voltar um pouco. Não está tão longe. Isaías 45, versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Que mais aqui? Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais à frente. A queda dos filhos de Babilônia. Ó, Isaías 46, versículo 1. Ó que interessante. Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, e vos trarei, e vos livrarei. Até aqui. Primeira coisa, quem é Bel, do versículo 1? Bel é o deus babilônico. É muito comum na profecia bíblica, em vez de falar o nome do país, fala o nome do Deus. O que a Bíblia está me dizendo? 200 anos antes, que haveria um rei
chamado Ciro, que varreria as nações. Esse rei Ciro tomaria Babilônia e o povo de Israel voltaria para sua terra. Mas olha que interessante. Na época que a profecia foi escrita, o povo estava habitando seguro. Naquela época, por exemplo, havia um rei super piedoso chamado Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, cercou a cidade de Jerusalém. Esse rei Ezequias, junto com o povo, oraram e jejuaram. Deus mandou um anjo, que numa noite matou 185 mil pessoas do exército de Senaqueribe. Então o interessante da profecia é o seguinte: muitas vezes Deus fala, você não entende. Muitas vezes Deus mostra e você não consegue discernir. Porque muitas coisas que às vezes o Senhor descortina não são para aquela época. São para uma época futura. Por exemplo, quem lê os rolos do livro do profeta Isaías não entendia o sentido. Quem é Bel? Na época nem existia o Império Babilônico. Quem é Ciro? Nem existia o Império Persa. O que é Jacó ser tomado pela mão e retornar? O povo habitava seguro com o rei piedoso. Deus operando milagres. Mas Deus, para provar sua soberania, para mostrar sua grandeza, Ele com ousadia, Ele escreve a história antes dela acontecer. Tem uma informação muito interessante. O único livro santo do mundo, livro religioso do mundo, que coloca a sua veracidade em xeque, falando o que vai acontecer antes do que de acontecer, em forma de profecia, é a Bíblia. A Bíblia, de maneira espetacular, ela escreve o que vai acontecer na história. E aí qual é a questão que acontece? Os ateus e os teólogos liberais querem dizer que o livro de Isaías foi escrito depois dos acontecimentos. E que não foi escrito no século VII a.C., em torno de 720 a.C., mas que foi escrito bem depois, que a história já havia acontecido. E eles alegaram isso por muitos anos, até que, em 1949, um pastor da região ali de Jerusalém perdeu uma ovelha e, procurando essa ovelha, ele entrando numa caverna, se deparou com vasos lacrados. Ele viu que aqueles vasos tinham conteúdo de pergaminhos dentro. E ele achou que eles poderiam ter algum valor. Aí ele retirou esses vasos das cavernas e trouxe para um comerciante da região. O comerciante imediatamente bateu o olho naquilo e viu que podia ter muito lucro. Ofereceu um dinheiro para o rapaz e comprou. Dentro daqueles vasos estavam pergaminhos do Antigo Testamento, datados do século V a.C. Dentre eles estava o livro do profeta Isaías, mostrando que Isaías foi escrito antes que tudo aquilo acontecesse. Essa é uma prova irrefutável da veracidade bíblica. Mas veja que interessante, mesmo em cima dessa prova, os ateus continuaram sendo ateus e os teólogos liberais continuaram sendo teólogos liberais. Por quê? Jesus explica isso. Jesus fala: mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e lhe contasse, eles não creriam. Porque para crer, eles têm os profetas e a lei. Pode aparecer o próprio Jesus, onde eu comentei na palavra. Jesus encarnado veio e pregou. 85% de Jerusalém não foi salvo.
Por quê? Porque salvação é milagre. Salvação é para quem teve o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Salvação é poder de Deus para salvar até o pior dos pecadores. Não é por raciocínio humano, embora a nossa fé seja inteligente. Não é por uma pregação bonita, embora seja necessário que o Evangelho seja exposto. É pelo poder de Deus. A pessoa nasce de novo, alcançada pela graça. E a consequência dela nascer de novo é crer em Cristo e amá-lo imediatamente após o novo nascimento. Amar a Deus é a consequência do novo nascimento. Agora veja que interessante. Vamos caminhar um pouquinho mais na Bíblia. Vamos um pouquinho para frente. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Vai passar por Jeremias, vai passar por Ezequiel, vai chegar a Daniel. Daniel 5. Versículo. Tá. Versículo 22. O que está acontecendo aqui? Havia um rei chamado Belsazar. Ele era um regente. E ele fez uma festa, daquelas festas de arromba. Durante a festa, ele pediu para trazer os utensílios do templo. E começou a tomar vinho nos utensílios do templo. No meio da festa aparece uma mão que risca no teto as seguintes palavras, ó, o versículo 25. Mene, mene, tekel, ufarsim. O que acontece? O rei ficou branco. A festa azedou. E aí uma das princesas falou, rei, não fica agoniado. Tem um dos servos de Judá que serviam a teu pai, que pode interpretar isso. E aí é chamado Daniel, já idoso. Daniel foi levado para a Babilônia na primeira deportação, provavelmente em 605, 606 a.C. A data que está acontecendo aqui é 539 a.C., o que nos dá uma distância de 65 anos. Daniel era um jovenzinho quando foi para a Babilônia, devia ter em torno de 15 anos. Então aqui nesse ponto, ele já é um ancião, de provavelmente 80 anos de idade. E o rei promete riquezas, e promete glórias, e promete inclusive para ser o terceiro do reino. Por que o terceiro? Porque havia um rei adoecido, que não podia governar. Havia o regente, que é Belsazar, que era o segundo do reino. Imediatamente ele seria colocado como terceiro. Aí Daniel fala o seguinte, ó rei, a tua riqueza seja para ti, eu não quero saber disso. Mas Daniel interpreta a visão e aquilo que ficou escrito no teto do salão. E a partir do versículo 22 diz assim: E tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, é de quem são todos os teus caminhos,
e a ele não glorificaste. Olha a teologia aqui. Qual a verdade que está escrita aqui? Todos os nossos caminhos estão na mão de Deus. Já expliquei para você, Deus derrama sua graça sobre você, sua vida anda. Deus retira a sua graça, a sua vida vai pelo buraco. Ele não precisa fazer nada. Ele só precisa liberar poder ou simplesmente encolher o seu braço. O que Daniel está falando aqui para Belsazar? Você não buscou o Deus de Israel. E a sua vida está na mão dele. E aí o texto continua. Versículo 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu esse escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosses na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O que aconteceu? Naquela noite, a cidade de Babilônia, que era extremamente fortificada, intransponível, estava sitiada pelo governo, pelo exército dos medos e dos persas. E aí o que acontece? Eles desviaram o rio Eufrates, o rio secou. Quando o rio secou, eles conseguiram entrar por baixo das muralhas da cidade. Entraram e mataram todo mundo. E a Bíblia fala que um homem chamado Dario o Medo ocupou o reino. Quem é esse Dario o Medo? Hoje eu estava explicando para Paula. Ela está dando aula para as crianças mais ou menos na mesma temática. Dario é um título. É como se fosse César, presidente, meritíssimo, excelência. Como que a gente sabe que é um título? Pelo menos 5 reis persas são tratados como Dario, em épocas diferentes. Então aqui a gente sabe que esse Dario Medo, ele era um governante persa. Agora, quem era ele? Isso nós não temos certeza. Pode ser o próprio Ciro, que vai aparecer 1 ou 2 anos depois, ou pode ser um general chamado Góbrias, que foi encarregado pelo rei Sírio de tomar a Babilônia. Por que é importante saber isso? Porque quando você vai para a história secular, os ateus querem dizer que a Bíblia é mentirosa. Por quê? Porque eles não encontram dentro da história, nessa época, um rei chamado Dario. Eles apenas encontram o rei chamado Ciro e o general chamado Góbrias. Nós não sabemos qual dos dois é, mas sabemos que Dario foi um grande governante que assumiu o governo de Babilônia. Agora vamos voltar rapidamente em Ageu, que tem mais história para chegar lá. Aí o que acontece? O rei Ciro publica um edito, 1 ano depois da queda de Babilônia, em 538. E através desse edito, o povo, 50 mil judeus, começam a voltar para Jerusalém. Aonde que está esse edito do rei Ciro? Deixa marcado aí. Vamos em Esdras capítulo 1. Esdras 1.
Lá antes de Salmos, antes de Jó, você vai chegar em Neemias, você vai mais um pouquinho, chega em Esdras. Esdras 1, versículo 1. Olha que interessante. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Olha que interessante. Quando Ciro viu a profecia do profeta Isaías, ficou maravilhado. E imediatamente fez um edito para que o povo voltasse para Jerusalém. E aí o que aconteceu? Vamos novamente no livro de Esdras, Esdras 3. Olha que interessante, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jéshua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre ele, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. O que é o registro aqui? Eles chegaram em Jerusalém, o ano aqui é aproximadamente 536, o altar foi edificado. Por que que levou 2 anos entre o edito de Ciro e o primeiro sacrifício restaurado aqui? Primeiro, a viagem era longa. Segundo, foram levantadas todas as genealogias dos filhos de Israel, e quem voltou teve que provar que era judeu. Terceiro, quando o templo foi destruído, as pedras das bases foram retiradas do lugar. O que acontece? A madeira toda do templo foi queimada. Os utensílios foram levados embora. Porém, pedras gigantescas, de um peso enorme, foram deslocadas do lugar. Por quê? No templo de Salomão tinha muito ouro, tinha muito metais preciosos. E como o templo foi incendiado, o que aconteceu? A temperatura foi alta, o metal derreteu, e assim que derreteu, penetrou entre as pedras. Os soldados, para quererem levar o espólio de guerra, deslocaram aquelas pedras do lugar. Então o trabalho para lançar o fundamento do templo foi terrível. Para chegar, organizar tudo, as famílias começarem a se acomodar, a entrar tudo no lugar. Gente, o país foi arrancado do lugar com raiz e tudo. O livro de Esdras mostra que Josué, que é Joshua, que é o sumo sacerdote, fez o trabalho sacerdotal. Zorobabel era o descendente do trono de Davi.
Ele não podia ser nomeado rei por causa da lei dos Medo-Persas, mas ele foi nomeado governador. E foi esse homem que em meados de 530 a.C. começou a restauração de Jerusalém. Só que o que acontece? Em 530, alguns anos depois, o rei Ciro morre. E quando o rei Ciro morre, um dos herdeiros do trono chamava Cambises, que a Bíblia não cita. Esse Cambises reinou por 8 anos. E houveram muitas lutas políticas dentro do Império Persa. Os inimigos de Israel aproveitaram para tentar paralisar a obra. E mandaram cartas para o governo persa, porque Ciro tinha morrido, dizendo que Israel era um povo rebelde, que ia se levantar contra o rei. Resultado, em meados de aproximadamente 526 a.C., a reconstrução do templo para. E ao parar a reconstrução do templo, o povo se acomoda. O que Deus vai fazer? Deus vai levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para exortar o povo. Na verdade, dentro da minha visão do livro, Deus levantou, Zacarias eu não vou tocar ainda, mas Ageu, para falar uma meia dúzia de verdade que o povo precisava ouvir. Porque muitas vezes o povo de Deus se acomoda. Se o povo de Deus não tiver pastores, ele se perde. Se o povo de Deus não tiver uma voz profética para exortar, redarguir, consolar, orientar, o povo se perde. Lembra que o Antigo Testamento fala que sem profecia o povo perece? Não está falando de revelamento, nem de visagem. Está falando de profecia. O que é? Voz profética de Deus. São seus servos dando orientações bíblicas para guiar o povo. E Ageu é levantado em 520. Olha que interessante. Quase 20 anos depois do retorno, do início do retorno do povo. Aproximadamente 6 anos após a paralisação da obra. E uma coisa interessante é o seguinte: o ministério de Ageu durou aproximadamente 5 meses. Entre a primeira visão que Ageu teve e a última visão, foram aproximadamente 5 meses. Não se sabe quem era Ageu, não se sabe aonde ele nasceu, não se sabe para onde ele foi, não se sabe de onde ele veio. A única certeza que os teólogos têm é que esse livro foi escrito por Ageu. E o interessante é o seguinte: ele é o segundo menor livro da Bíblia, e só é menor que ele o livro de Obadias. Só que ele é um livro cheio de verdades espirituais profundas, num ambiente espiritual único. Muitas vezes, na vida cristã, quando eu sou salvo, como o pessoal fala na gíria dos crentes, eu fico canelinha de fogo. E tudo que me pedem eu faço. Só que com o passar do tempo, eu começo a baixar o preço. Eu começo a desanimar. Eu começo a achar que nem tudo é tão importante. E eu começo a interromper processos que eu nunca poderia ter interrompido. Infelizmente, muita gente, com o passar do tempo, esfria na sua fé, deixa cair numa monotonia, muitas vezes por ser colocada uma expectativa errada. Por exemplo, isso que eu falei para vocês é muito sério. Antigo Testamento eu obedecia, ficava na terra, ganhava dinheiro, não tinha problema nenhum. Novo Testamento eu obedeço, sou perseguido.
que as igrejas pregam hoje? Muitas, infelizmente. Elas pregam o Antigo Testamento, que não vale mais. E aí o que acontece? Você é salvo, a alegria da salvação é imensa, você é liberto de uma série de coisas, porém chega um momento em que você cai na terra. E você tem que começar a lidar com as verdades, você tem que começar a lidar com as realidades. As pessoas começam a olhar para a sua cara e achar que você é meio maluco. As pessoas começam a olhar para a sua cara e achar que você está exagerando. As pessoas começam a olhar para a sua cara e vão dizer que não vale a pena. E infelizmente, muitos dentro do povo de Deus esfriam. Outros por decepção. Quando a gente é salvo, a gente acha que a igreja, todo mundo é espiritual, todo mundo anda um palmo do chão. E eu não sou ensinado, olha, a igreja são vários pecadores congregando juntos, sendo pastoreados por um pecador. Por isso que nós temos Bíblia. E muitos vão ficando pelo caminho. Outro detalhe, o tipo de evangelismo que se faz hoje não é evangelismo. Essa história de dar uma chance para Jesus, ela não produz nascidos de novo. Ela produz pessoas que, de acordo com uma pregação antibíblica, encontraram uma vantagem para a igreja. O evangelho da prosperidade, que transforma o crente num bibelô de cristal, também não é evangelho. É falso ensino que quer ensinar para o crente que ele não vai ter dificuldade, que ele não vai ter luta, que basta ele investir no banco de Deus que ele vai ser grandemente abençoado. E não é assim que funciona. E pessoas vão se magoando, vão naufragando na fé e vão ficando para trás. Por isso que esse tipo de profecia de Ageu é extremamente importante, porque Ageu ele vem no ponto. Ageu ele vai na questão. O que é que você está fazendo? Por que você está permitindo acontecer isso? Por que você afrouxou os seus laços de compromisso com Jesus Cristo? Por que você abaixou o preço da sua fé? Aonde que está aquele fervor dos primeiros dias? Aonde que está a alegria da conversão? São dessas áreas que Ageu vai falar. Só que ligado na reconstrução do templo. Eu estou usando aquela verdade do Antigo Testamento e retirando princípios da forma de Deus agir que são úteis na minha vida cristã hoje. E aí o que acontece? Vamos mais um pouquinho. Vamos voltar em Ageu. Veja, acontece uma coisa muito legal. Ageu profetiza em 520. 4 anos depois acaba a obra e o templo fica pronto. Em 516 a.C. Aí olha que interessante como Deus é espetacular. O templo foi destruído em 586. 70 anos depois, ele é reconstruído e volta a funcionar, 516, cumprindo espetacularmente as palavras do profeta Jeremias. Vamos ler agora, vamos entrar um pouquinho no texto de Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Vamos fazer uma pausa aqui. O que é o segundo ano do rei Dario? Dario começou a reinar em 522 a.C. Segundo ano do rei Dario é 520.
Dario reinou até 486. Foi um dos reis que mais reinou no Império Medo-Persa. Entendeu? Esse rei Dario não é o mesmo rei Dario que entrou em Babilônia com 62 anos, em 539, é outro. Você não pode confundir. Só que em ambos os casos, provavelmente, Dario é o título. Mais ou menos está falando, o czar começou a governar, o presidente começou a governar. Agora, o que é legal? Gente, isso aqui é história recente. Eu tenho como comprovar. A profecia de Ageu aconteceu em 520 a.C. E o versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu já começa sua profecia dando nos dedos. Lembra? 526 paralisou a obra. 522 entrou um governante novo. Já dava para ter retomado a obra. A gente vê essa referência nos livros de Esdras. Só que o povo estava parado. E o que o povo estava dizendo? Que não chegou a hora de reedificar a casa do Senhor. Trazendo para os nossos dias. Tem coisa na nossa vida que a gente sabe que tem que mudar. O problema já está cabeludo, já está barbado. E eu fico dando justificativa vazia para não encarar o processo de transformação na minha vida. E eu fico guardando comportamentos, eu fico guardando atitudes, eu fico guardando coisas que já não deveriam estar lá. E aí eu fico com desculpa vazia. Desculpa do tipo, eu não consigo. Desculpa do tipo, não, sabe? O processo de transformação é longo. Deus vai nos ganhando de glória em glória, é verdade, mas veja, esse problema já está cabeludo. É um problema sério, como aqui o templo estava parado. Em dias do Antigo Testamento havia necessidade do templo. Gente, esse templo que foi reconstruído é o templo que o Messias pisou. É o templo que Jesus foi circuncidado. É o templo que Jesus derrubou as mesas. É o templo que Jesus pregou e fez maravilhas. Qual é o problema nosso? Determinadas coisas a gente não quer mudar. E por que isso acontece? Porque crescer dói, amadurecer dói. A salvação é pela graça, mas a transformação, ela provém de uma ação da graça, mas que requer posicionamentos. Capacitados por Deus e capacitados pelo seu poder, eu sou capaz sim de vencer maus comportamentos, de vencer mau gênio, de vencer pecados, de vencer frieza espiritual, de vencer falta de compromisso. Só que eu viro para Deus e dou desculpa vazia, como esse povo fazia. Ah, pastor, está exagerando, não está fácil. A coisa não é assim, pastor. Falar é fácil, mas fazer é completamente diferente. Desculpa vazia, na verdade você não quer. A gente costuma brincar, você convida uma mulher para vir para a igreja. Em geral isso acontece com muitas mulheres. A mulher ela vai para Manaus de carro, vai para Fortaleza a pé, vai até o Uruguai de bicicleta, aí você convida ela para ir para a igreja. Ela fala, vou pedir para o meu marido se eu posso vir.
desculpa vazia, esfarrapada. É o que a gente mais vê. E é o que esse povo aqui está falando. Amém? Amém. Mas vamos avançar mais um pouco. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Aqui Ageu pega pesado. O que aconteceu? A obra parou. O que o povo fez? Começou a edificar sua casa. Até que ele chegou no momento em que eram umas casas tão boas que elas eram inteirinhas forradas por dentro. Casas luxuosas, casas bem feitas. Gente próspera. O que Deus nos ensina aqui? Sabe por que a gente não é transformado? Sabe por que a gente não cresce? Sabe por que a gente não muda? Sabe por que a gente não tem a igreja como prioridade, a vida cristã? Porque eu tenho o meu projeto de vida no lugar do projeto de Deus. Sabe qual é a diferença aqui? 2.500 anos. Essa é a nossa igreja, essa é a igreja brasileira, que várias vezes coloca os projetos pessoais no lugar dos projetos de Deus. Lógico que eu entendo que existem prioridades, mas olha, no meu olhar de pastor, as pessoas estão com as prioridades distorcidas. Se arruma tempo para fazer N coisas, menos para vir para o culto. Veja, se arruma tempo para N coisas, menos para ler a Bíblia, para orar, para dar um telefonema para um irmão que está precisando, para desenvolver um ministério cristão. Cada vez que você está indo fazer algo, gente, vida corrida, todo mundo tem. O que fazer, todo mundo tem. Falta de tempo, todo mundo tem. A pergunta é: você vai viver intensamente para quê? Estava comentando outro dia com o Rodrigo. Aqui em casa, tirando as vezes que nós tivemos que viajar para São Paulo, então a viagem terminava no horário do culto. Eu lembro de só ter perdido o culto na minha vida 2 vezes. 2 domingos. Que eu estava muito bravo com a igreja, estava querendo mudar, entendeu? E aí, o que aconteceu? A Paula foi para a igreja com as crianças e eu fiquei pegando palavra na internet. Então chega um momento em que eu preciso fechar para balanço. Qual que vai ser minha prioridade? Para que eu vou viver intensamente? Veja, eu não preciso virar a Madre Teresa de Calcutá, mas eu tenho que ter prioridades corretas. Chega um momento na vida que eu tenho que parar de cuidar dos meus projetos e começar a cuidar dos projetos de Deus. Por quê? Mateus 6, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que está sofrendo, tem gente que está tendo empecilhos, tem gente que está tendo dificuldades. Por quê? Porque está com valores invertidos. Por uma série de questões, por uma falta de vigilância. Às vezes a pessoa não vigia e ela começa a entrar por caminhos que vão afastar ela de Deus. Não estou dizendo que vai ser um desviado. Eu lembro que a semana passada eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa se afastou da igreja. Aí eu estava conversando com ela, eu falei: olha, você sabe que está fora da igreja, está errado, né? A pessoa falou assim, eu falei: mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você não se desviou de Deus. Você oro. Você lê a Bíblia, lê, você ouve alguns... Eu ouço. Então a pessoa está passando por uma crise, mas muitas vezes aquela crise
Ela acabou entrando porque às vezes o meu projeto pessoal superou o alvo que eu tinha em Deus. Gente, para servir a Deus vai requerer algum tipo de sacrifício. Eu vou ter que abrir mão. Lembra que eu preguei ontem? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que está dizendo Jesus? Vai haver momentos na vida cristã em que você vai ter, em algumas situações, você vai ter que dizer não para a sua vontade própria, para seguir a vontade de Deus, para ver o mover de Deus. E isso vai acontecer com muita repetição. E é nesse momento que aquilo que está no meu coração é descortinado. Gente, demônio não lê pensamento. Mundo espiritual não lê pensamento. Mas as minhas atitudes mostram quem é a prioridade no meu coração. As minhas atitudes expõem as minhas fraquezas. Então o que acontece? O povo aqui estava tranquilo, vivendo bem, com grande... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo, ele tem uma maneira muito espiritual, porque quando a gente fala diabo, a gente fala de uma maneira genérica. Diabo quer dizer inimigo, que é Satanás, inimigo. Então é o mundo espiritual. A primeira maneira que ele tem para resistir à vida do crente, ele tenta segurar tudo quanto é forma. Só que o poder de Deus, a unção, é tanto na vida do crente que o diabo não pode deter. Quando ele percebe que ele não pode deter, ele sai da frente, deixa o crente passar. Só que assim que o crente passa, ele resiste de maneira diferente, ele abre todas as portas. Aí ele escancara a porta do emprego, ele escancara a porta da faculdade, ele escancara a porta do carro, ele escancara a porta da viagem, ele escancara a porta do lazer, ele escancara a porta da família, ele escancara tudo. E nesse momento perigoso é que o crente se perde. Por quê? Se o diabo chegar para você e falar, olha, agora você vai para um templo de feitiçaria, praticar feitiçaria, você vai falar, não. Se o diabo falar para você, agora você vai adulterar, você vai falar não. Se o diabo virar para você e falar, agora você vai negar Jesus, você vai falar não. Agora, se o diabo falar, olha, está na hora de você dedicar um pouquinho mais à sua carreira, cuidado. Ó, você não está vendo o que está acontecendo com seus filhos? Você vai acabar perdendo seus filhos. Ó, o negócio é o seguinte, andam dizendo que você está muito fanático, está exagerando muito. E é lógico, o fanatismo está errado. Mas vida abundante com Deus está certo. E vida abundante com Deus só é conquistada com intimidade. Intimidade só vem através de consagração, santidade, oração, leitura bíblica constante, congregar, ouvir bons pregadores. Vida com Deus é construída em cima dessas bases simples, porém extremamente sólidas. E qual é o problema das pessoas? De maneira astuta, o inimigo abre portas lícitas. Por exemplo, às vezes você é promovido no trabalho. Só que antes, todos os dias, às 6 da tarde você estava livre. E você podia chegar calmamente em casa, você podia tomar seu banho, tomar seu lanche e servir a Deus. Gente, hoje em dia tem culto online. Lógico, o culto online é reserva. É para quem não pode ir. O ideal é ao vivo, mas pô, é uma baita ferramenta. Vamos supor que eu tive um problema e pego o culto online. Maravilhoso! Só que Deus sabe o seu coração, se você pôde ir e não foi, ou se você não pôde ir e está falando, Deus, eu quero o Senhor. Eu preciso do alimento da tua palavra, vou pegar online, me ajuda para melhorar isso. Deus sabe, não adianta mentir para Deus.
Só que nós vamos ver quem está congregando com a gente, não está todo mundo na coisa. Sabe por que não está? Porque teve algo mais importante para fazer do que buscar Deus. Mais importante pela Bíblia? Não. Mais importante porque eu quis. Ah, mas o irmão está trabalhando. Ok. Mas se você tem compromisso com Deus, você pode pegar depois a palavra que foi gravada no canal da igreja. E pode ouvir de novo. Por exemplo, hoje uma pessoa me passou uma mensagem, uma pessoa que tem andado conosco, olha, não vou poder estar de noite. E a pessoa tinha um compromisso realmente sério. Um aniversário importante, uma data importante. Cheguei a pessoa e falei, fica na paz. No sábado a palavra vai estar sendo publicada no canal, te mando o link, você repõe a aula. Agora, a questão é as nossas prioridades. É preciso, para ter uma vida cristã abundante, eu fazer um acerto de contas. Comigo mesmo. O meu dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, tecnicamente eu deveria dormir 8, mas isso é impossível em século 21. Eu lembro que uma vez na igreja eu falei para o falecido pastor Lincoln que eu dormia 7 horas e meia por noite. Ele olhou para minha cara e falou, está dormindo bem, hein, irmão? Aí eu falei, não, pastor, estou dormindo normal, que preciso dormir, senão fico doente. Ele falou, é verdade, irmão, a gente que está errado. 7 horas e meia. Tem gente que hoje em dia dorme 6. O tempo é o nosso único recurso não renovável. Eu tenho que administrar bem o tempo. Veja, tem várias coisas com a teologia do pastor Silas Malafaia que eu não concordo hoje. Mas essa palavra, o tempo, o único recurso não renovável, eu aprendi com ele e com o pastor Marcelo. E foi um divisor de águas da minha vida. Eu preciso, pelo poder do Espírito Santo, pela unção de Deus na minha vida, aprender a gerenciar bem o meu tempo. E só tem um jeito de gerenciar bem o tempo, é relógio e papel e caneta na mão, escrito agenda. Por que vocês acham que Deus, quando criou o mundo, Ele criou em 7 dias? A coisa ficou muito bem estabelecida. A coisa encaixou com todo um calendário dos astros. A coisa encaixou com todo um calendário lunar. Depois, em decorrência, todo um calendário solar. Deus não podia criar uma semana de 9 dias. Deus não podia criar um dia de 30 horas. Mas Ele, na sua soberania, nos deu esses períodos. E esses períodos funcionam muito bem. Agora, a vida moderna arrebentou com tudo. No Brasil, o Talibã do Brasil, hoje lá no Afeganistão, e lembre-se de orar, porque tem cristão sendo morto na porta de casa. Pastor Franklin Ferreira soltou até uma mensagem pedindo de oração. Tem cristãos sofrendo lá, por causa do Talibã. O Talibã do Brasil e dos Estados Unidos chama-se conforto. O Talibã do Brasil e Estados Unidos chama-se necessidades materiais, supérfluos. Coisas que muitas vezes você não precisa, que você vai comprar com um dinheiro que você não tem, e logo depois disso vai esquecer que comprou aquilo. Então é muito importante. O que eu quero deixar de recado para vocês essa noite? Prioridades e posicionamentos. Chega um momento, gente, entenda, existem coisas que estão acontecendo na sua vida, que não é o diabo,
É Deus que colocou o dedo, e quando Deus coloca o dedo da frente, dali não passa. E só passa se resolver o problema. E Deus traz crises. E crises precisam ser superadas. E crises você enxerga o que você não via. Crises você encontra uma maneira de agir que você não conhecia antes. E as crises são boas, porque as crises te levam à frente. Se você der resposta. Porque se você não der resposta, você vai se tornar um cristão que vive em crise, que vive em altos e baixos. E isso tem um poder destrutivo. Isso tem o poder de desestabilizar qualquer um. Porque a pessoa não se posiciona, a pessoa não dá resposta. Que realmente essa semana aqui você pare para pensar. Acerte as prioridades, peça a unção de Deus. Converse com Deus, fala: Deus, olha, aquilo que o pastor falou, estou longe daquilo. Mas Deus, eu olhando não consigo. Eu preciso do Senhor. Ele falando parece que é tão fácil, mas quando eu olho para a minha vida parece que é tão difícil. Me ajuda, Deus. Vem com o teu poder. Veja, quando você invoca o nome do Senhor, Ele é especialista. Só que aí é o seguinte, na medida que Deus mostrar: olha, filho, para me mover na sua vida de uma maneira mais intensa, você precisa remover aquilo. Para você andar comigo de uma maneira mais intensa, você precisa parar de fazer aquilo. Para você ter mais da minha vida fluindo na sua vida, você precisa deixar de fazer isso que está atrapalhando a sua vida. Porque invocar a Deus em humildade é maravilhoso. Agora, terrível é quando Deus responde, você não faz nada. E vai protelando a crise, vai procrastinando. Vai chegar um momento que a pressão vai subir. E essa pressão que era para levar você a se movimentar, ela vai ficar represada. E ficando represada, ela vai explodir que nem uma tampa de panela de pressão. E aí, após isso, você vai ter que, caco por caco, pedaço por pedaço, e um tubinho de cola, tentar colar todos os pedacinhos que ficaram. Lembra que a Bíblia fala? O homem de dura cerviz, que é muitas vezes repreendido por Deus, chega um momento em que a cerviz entorta de um, que a coisa entorta de um jeito que não tem conserto. Que Deus nos poupe de acontecer isso com nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha trazendo luz sobre a nossa vida, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria, que nós possamos, Senhor, dar resposta, que possamos estar afinando a nossa vida. Senhor, o Senhor sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, sabe de tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, mas nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, é aquele que cuida de seus filhos e que capacita para toda boa obra. Senhor, vem com o Teu poder operando em nós, em nome de Jesus.